Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Bora continuar nossa série de vídeos sobre futebol europeu, falando do Manchester City. Já falamos do Liverpool e Arsenal, agora temos que falar de outro candidato ao título inglês, que é o Manchester City, que vem após uma temporada passada irregular, com problemas, ainda assim conseguiu vagar na Champions e que vem investindo muito. Já investiu bastante na janela do início do ano e investiu bastante nessa também para retomar e se colocar novamente como candidato ao título e brigar pelas primeiras posições. Ainda tem definições. O Manchester City é um time que ainda está ativo no mercado e que ainda pode ter chegado importantes. Começando pelo gol, onde podemos ter um Donnarumma pintando aí. E que seria interessante, porque o Donnarumma é um goleiro que a dificuldade da carreira dele é justamente trabalhar com os pés. E a gente sabe o quanto o Guardiola admira goleiros que saibam também trabalhar a bola nos pés. O Ederson é um diferencial nesse City super vencedor. A capacidade do Ederson de jogar com os pés, lançamentos e tudo mais é um diferencial. O Donnarumma não é isso, mas o Donnarumma tem uma capacidade de defender embaixo da trave que Ederson nunca teve na carreira e que Ortega não tem. O City trouxe o jovem, o James Trafford do Burnley, é um goleiro de potencial, um teto de crescimento, mas ele ainda não está pronto para ser de fato titular, para bancar um Ederson, para bancar um Ortega. E a contratação dele já indica que talvez algum goleiro saia. O que se fala do Ederson é no Galatasaray. Ele saindo do City indo para a Turquia. E isso abriria espaço e a necessidade do City investir no goleiro titular. E o Donnarumma está num litígio com o PSG, não vai ficar, o último ano de contrato, parece que não vai ter renovação. E o Manchester City seria um alvo para ele. O Manchester United também, até mesmo o Chelsea. E é muito provável que o destino dele seja a Premier League, né? E o City seria talvez o destino preferido dele e seria uma grande contratação. Seria uma grande contratação. A gente sabe que o Ederson é um ótimo goleiro, mas debaixo das traves ele nunca foi um goleiro top mesmo. Nunca foi o melhor da liga como goleiro de fato. Ele tinha uma qualidade com os pés espetacular e muito acima da média como goleiro. E muita confiança do Guardiola, mas o desempenho dele vem caindo. Ele vem numa queda, uma curva de queda de desempenho. A temporada passada não foi boa. Tanto que em alguns momentos o Guardiola optou pelo Ortega, que também não é esse goleiro, por um grande europeu. E se faz a necessidade de ter um novo goleiro, seja o Trafford, seja o Donnarumma, que seria uma grande contratação. Indo para a defesa, você tem a chegada do Aït-Nouri para a lateral esquerda e para mim uma ótima contratação. O jogador já vinha jogando muito bem no Wolverhampton, já estava faz algum tempo para dar esse salto mesmo, um time maior. E eu acho que combina dentro da ideia um ala lateral esquerdo de muita qualidade ofensiva. E eu acho uma boa contratação por parte do City. Isso pode fazer que a gente veja o Gvardiol jogando mais como zagueiro e não como lateral. Na zaga, a zaga também foi um problema, porque até pelos problemas no meio, a linha de defesa também ficou muito exposta e também não deu conta do recado com a Akanji, aqui, o Rubem Dias, Stones. O Rubem Dias é o zagueiro de segurança, é o principal defensor. Vamos ver quem vai ser o principal parceiro dele. O Guardiola gosta de variar bastante, mas quem nos grandes jogos vai ser o homem de confiança para jogar junto com o Rubem Dias? Será o Gvardiol, saindo da lateral esquerda, vindo para a zaga. Como vai ser a dinâmica também do Gvardiol e do Aït-Nouri, quem vai ser o principal titular e tudo mais. Então, é um City que tem, por exemplo, o Kusanov, né, o Uzbek, que foi contratado na última temporada. No começo não foi mais animador do mundo, mas faz parte do elenco. O brasileiro Vitor Reis, inclusive, foi emprestado para o Girona. Mas é um City bem reforçado na defesa. Você tem o Rico Lewis, que começou contra o Wolverhampton como titular. Vamos ver se consegue se firmar ainda mais com a titularidade. Tem, por exemplo, até o Stones que pode jogar ali, jogou em outros momentos. Então, você tem um City que com o Aït-Nouri ganha um pouco mais de opções até para a zaga mesmo, e a defesa precisava também de novos jogadores. E principalmente o meio campo. O Rodri voltou da lesão grave, mas já sofreu nova lesão, e assim, o cara quando volta de uma lesão tão grave igual que ele teve, é normal ter lesões no começo, até voltar demora. E um problema grande do City na temporada passada foi justamente isso, o que fazer sem o Rodri, porque o Rodri era um cara primordial dentro do esquema do City, tanto no ataque quanto na defesa, e o time sofreu muito sem isso, porque o meio campo ficou muito escancarado, a falta também de jogadores que conseguissem compensar o ponto de vista defensivo, quanto o City com aquela pressão, que era um time famoso por isso, sufocar o adversário sem bola. Pelo contrário, foi um time bem fácil de ser superado. Isso desembocou na defesa, muito mais exposta, e você tem goleiros que também não estão passando confiança. Então o City na temporada passada já contratou o Nico Gonzalez, que começou como titular, já está lesionado,
e trouxe na janela de transferência o Reinders do Milan, que no Milan jogava muita bola e, cara, o começo dele pelo City na Copa do Mundo, as primeiras impressões dele são maravilhosas. Vai cair como uma luva na mão do Guardiola. Então, você tem um Reinders e um Nico Gonzalez, pô, já dá uma encorpada nesse meio campo, especialmente nessa pressão, nesse momento sem bola. Sem contar a qualidade, o que o Reinders tem, tanto de chegar mais à frente, tanto na fazer essa saída, esse início de construção de jogada. O Bernardo Silva começou como titular junto dos dois, mas aí fica a dúvida, quando o Foden voltar, quem será esse trio? Será Bernardo Silva ainda fica como titular? Ou será que teremos Foden, Reinders e Nico Gonzalez, enquanto o Rodri está fora? Então vamos ver qual vai ser essa formatação do meio campo, mas querendo ou não, com o Kovacic fora da lesão que pode voltar, então seria mais uma boa opção, um cara que pode jogar como primeiro, pode jogar um pouco mais à frente, que também dá mais pegada esse meio campo. Então a gente tem um Guardiola conseguindo unir jogadores de qualidade no meio, que saem mudar a bola, mas também jogadores que compensam do ponto de vista defensivo. Reinders com o Nico Gonzalez, mais pra frente você tem a volta do Kovacic, o Rodri mais pra frente quando depende de como voltar também, então um meio campo renovado, e o City precisava disso. E óbvio, se a gente está falando de chegada, a gente tem falado também, falando de meio campo, a gente tem falado do Cherki, jogador que chegou um preço baixo e com um potencial grande, as primeiras impressões dele são muito boas, tem muita qualidade técnica, cara, uma capacidade de drible curto, de passe, assim, não dá pra acreditar que deixar esse cara cair nas mãos do Guardiola, nossa, esse aí vai fazer um estrago. E ele é um cara muito versátil também. Ele entra contra o Wolverhampton no lugar do Haaland, ou seja, um cara que pode jogar até mesmo como falso 9, pode jogar caindo do lado para dentro, pode jogar num trio de meio campo. Então é um cara que oferece várias possibilidades para esse City. E, cara, ele tem uma qualidade técnica realmente acima da média. Vamos ver como ele vai se encaixar dentro dessa ideia do Guardiola e como o Guardiola também vai se adaptar para extrair o melhor dele. Porque ele é claramente é aquele cara que pode dar o passe especial, que pode deixar o companheiro na cagou a qualquer momento. Ou que com um drible pode clarear a jogada para ele finalizar e fazer o gol. O City que saiu do De Bruyne, que foi uma bandeira histórica do clube, que já não estava vivendo esse melhor momento, e agora você acrescenta um Cherki, que é um jogador mais novo, que chega com potencial de crescer muito mais, e acrescenta também novas coisas para esse elenco. Então o City, do ponto de vista ofensivo, sim, se desenvolvendo, aumentando seu potencial, o norueguês Oscar Bob ganhando os minutos, foi bem na estreia, o jogador vem crescendo também, pode ser se tornar uma boa opção para o ataque, especialmente nessa ponta direita, que hoje não tem nenhum dono, na esquerda, Savinho e Jeremy Doku, tá precisando algum deles se firmar de fato, são dois jogadores jovens de potencial, dois jogadores de velocidade, um contra um, de bons dribles, mas falta um deles de fato se firmar como esse dono da posição, e nenhum deles consegue isso. Não é à toa que o nome do Rodrigo, brasileiro, está sendo tão linkado ao Manchester City. Caso ele saia do Real Madrid, o Manchester City seria o principal interessado, justamente por isso. E não é à toa também que o nome de Savinho foi rumorado como uma possível venda ao Tottenham. Que hoje parece que não deve acontecer, o principal alvo do Tottenham é o Eze, mas não é à toa esses motivos. Eu acho que o Savinho e o Doku são dois jogadores de muito potencial, o Savinho inclusive pode jogar na ponta direita, mas nenhum deles oferece hoje, em questão de nível e de certeza de desempenho, que o Rodrigo ofereceria esse Manchester City. Eu acho que falta o Guardiola ter um nome mais consolidado nessa ponta esquerda, para subir ainda mais o nível. O Marmoush também pode jogar ali, mas até que ainda é um jogador que está tentando se adaptar à Premier League, tentando se adaptar a esse time do City, que investiram uma grana pesada nele. Mas é um City que, assim, se renovou, que se contar as últimas duas janelas, investiu muito em contratações e que ainda deve investir mais, até porque ainda tem lacunas. O gol é um problema, né? Se não trouxer goleiro, quem será o titular e qual nível de Ederson, Ortega ou Trafford vai conseguir entregar nessa temporada? E na ponta esquerda, será que veremos Doku, Savinho ou Marmoush, finalmente algum deles se tornando dono do time, se tornando dono da posição? Porque até o momento ambos têm bons momentos, mas nenhum deles é de fato o titular, consegue se firmar como dono da vaga. O Jeremy Doku, o belga, parece ter a preferência, começou como titular, mas também não é aquela certeza toda, é um jogador que sofre com irregularidade. Mas é aquilo, é um City que eu vejo voltando, sim, às primeiras posições. Eu acho que a Arsenal e Liverpool largam um pouco na frente, por ter terminado a temporada bem, o Arsenal já tem uma base um pouco mais longa, reforços, o Liverpool uma janela muito grande, que, querendo ou não, exigir um tempo de adaptação, mas uma qualidade tem, mas eu vejo um City vindo muito mais forte que na temporada passada, isso com toda certeza. O Edno Hill na lateral esquerda, você tem o desenvolvimento de alguns jogadores como o Rico Lewis,
O Oscar Bob nessa ponta direita, o Foden voltando de lesão, quem sabe ganhando mais protagonismo dentro desse time, a contratação do Reinders, o Cherki, o Nico Gonzalez também iniciando uma nova temporada, podendo se firmar ainda mais nesse meio campo. Então vejo um City interessante, mas é isso, se contratar um Hurt lá, no caso do Donnarumma, e caso venha trouxer mesmo o Rodrigo ou um jogador de ponta que chegue e se consolide mesmo como titular, aí o nível desse time sobe ainda mais, pensando em Premier League e também em Champions. Mas eu quero saber de você. Deixe aí nos comentários o que você está achando das movimentações do Manchester City e as suas perspectivas para o time para essa temporada. Não esqueça também de dar like no vídeo e de se inscrever no canal se não for inscrito. E também de dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por seguir até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.